Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui dando uma sequência numa série de vídeos, dando mensagens, algumas mensagens, para que elas não fiquem muito extensas, a gente vai gravando por etapas. Assim, cada etapa tem a sua própria mensagem e vocês podem tirar também as suas próprias conclusões. Nós começamos uma série falando sobre o arrebatamento da igreja. E o primeiro vídeo eu gravei sobre a grande tribulação, Israel e a igreja. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento e o Novo Testamento. No terceiro vídeo eu vou falar o arrebatamento e a volta gloriosa de Jesus. E no último eu vou falar a iminência do arrebatamento da igreja. Aconselho você a assistir todos. Qualquer um que você assistir vai ter bastante mensagens edificantes. Sempre pautado nos originais da palavra do Senhor, e tem também, claro, a gente também vai ter que, como o tema ele envolve pesquisa, a gente vai também tratar ao longo da história. Então a gente está fazendo com perguntas e através das perguntas as respostas. E o texto clássico que fala sobre os arrebatados, 1 Tessalonicenses 4, eu deixo para analisar no último vídeo. No quarto vídeo, então, nós estaremos analisando esta mensagem poderosa nas Escrituras. Então, vamos lá. A terceira pergunta, então, dentro desse inteirinho, que nós ficamos entre um vídeo e outro, o arrebatamento é uma revelação do Novo Testamento? Uma pergunta interessante para ser feita e que merece todo o cuidado e carinho para a resposta. Então, vamos lá. 1 Coríntios 15, 51, o apóstolo Paulo fala: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então a doutrina do arrebatamento, ela é um mistério. E lembrando vocês que o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses. Então significa que a primeira mensagem sobre a volta de Jesus foi 1 Tessalonicenses 4. Mateus 24 vai vir depois, correto? Mistério, a palavra mysterion, em grego quer dizer algo escondido, secreto, e confiado somente ao instruído e não a meros mortais. Também significa a vontade secreta de Deus, oculta aos descrentes, mas manifesto aos crentes. O arrebatamento ele não era uma doutrina conhecida na igreja primitiva. A grande tribulação, fé, graça são doutrinas que aparecem no Antigo Testamento e foram melhores desenvolvidas no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento ela tem a sua potencialização, ela é ampliada, a sua revelação, né? O arrebatamento da igreja não é uma doutrina do Antigo Testamento. E nem podia ser, porque no Antigo Testamento fala de Israel. Como é que vai falar do arrebatamento da igreja se a igreja não existia? Como eu já falei anteriormente, né? Então, no período de Israel não tinha igreja. Israel foi destruído no ano 70, de 33 a 70, ele foi que conviveu junto. 1800 anos depois, agora 1945, é que Israel é restaurado. Então a gente vê que um longo tempo só tinha Israel, depois durante um longo tempo ficou só a igreja. Agora novamente os dois, até que a igreja seja tirada de cena. Então vamos lá. No Antigo Testamento, muitos textos podem ser usados como uma figura do arrebatamento, mas não é um ensino sobre ele, correto? O apóstolo Paulo ele foi escolhido por Jesus para receber várias revelações que não eram conhecidas ainda. Então a gente precisa fazer, primeiramente, esse paralelo. Então muitas revelações foram dadas, o Senhor Jesus escolheu. Quando nós lemos em Atos 26, 16, nós lemos assim, Jesus falando para Paulo, né, para Saulo ainda, né, o Saulo de Tarso. E isso é importante a gente fazer essa analogia e essa explicação. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Correto? Então, para te pôr ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, aquilo que ele estava vivenciando no seu tempo, como daquelas coisas pelas quais Jesus ainda iria aparecer, né? Eu te aparecerei ainda. E assim Jesus fez com o apóstolo Paulo. Paulo recebeu a revelação das palavras da ceia. Nós lemos em 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Como Paulo soube das palavras que Jesus falou na ceia, se nem convertido ele era? Jesus revelou a Paulo, não é? Você pode dizer, ele leu Lucas 22. Lucas foi escrito no ano 60 depois de Cristo. E Lucas foi discípulo de Paulo. 1 Coríntios foi escrito em 55.
E Tessalonicenses foi escrito no ano 50, a primeira Tessalonicenses. Qual o texto que todas as igrejas usam na ceia do Senhor nos nossos dias? 1 Coríntios 11, porque é a vontade do Senhor Jesus, e ele revelou a Paulo. Escolheu o apóstolo Paulo, não revelou para nenhum dos 12 que estava lá, ele revelou para Paulo. Né? Paulo recebeu a revelação do Evangelho. Em Gálatas 1, versículos 11 e 12, ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu a revelação da dispensação da graça, vocês estão vendo? Então, tudo que era oculto, agora o Senhor Jesus está revelando, era mistério, né? O Senhor Jesus está revelando para o seu servo, o apóstolo Paulo. E nós lemos lá então Efésios 3, versículos 2 e 3, 5 e 6. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo então recebeu a revelação do Senhor Jesus de que os gentios também participam em Cristo da promessa dada aos judeus. A igreja é o seu corpo, formada por judeus e também por gentios. A igreja então não é apenas judaica, ela também é gentílica. Paulo recebeu a revelação do arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses 4,15, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A explicação desses versículos, como eu disse, fica para o quarto vídeo. Jesus então escolheu o apóstolo Paulo para falar sobre o arrebatamento. Então, como eu disse, 1 Tessalonicenses foi escrito no ano 50, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Mateus no ano 60, 1 Coríntios 55. Então, primeiro, ele fala do arrebatamento da igreja, correto? A primeira mensagem escrita sobre a volta de Jesus foi 1 Tessalonicenses 4, sobre o arrebatamento da igreja. Mateus 24, sobre a volta gloriosa, foi escrito 10 anos depois. Portanto, a doutrina do arrebatamento é um fundamento apostólico do Novo Testamento, conforme Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E o apóstolo Paulo faz parte desse grupo privilegiado, porque o Senhor Jesus o escolheu para isso. O arrebatamento é uma doutrina escatológica que surgiu em 1827, que possui apenas 195 anos. Uma das grandes acusações que eu tenho visto em vários vídeos, em diversas plataformas das redes sociais, com uma extrema zombaria, alguns que são conhecedores, conhecem o original grego, fizeram cursos superiores, doutorados, zombando, dizendo que não poderia acreditar no arrebatamento porque ele é uma doutrina que surgiu aí há 200 anos, correto? Em 1827. E especialmente os pós-tribulacionistas, eles repetem como um mantra, com muitas gargalhadas de zombaria. O arrebatamento antes da grande tribulação precisa ser rejeitado por falta de evidências históricas, porque é uma doutrina desenvolvida pelo pastor John Nelson Darby em 1827, depois de uma suposta profecia de uma adolescente de 15 anos chamada Margaret MacDonald, que era endemoniada. Essa tem sido a afirmação que vocês vão encontrar espalhados por aí nas redes sociais. E vocês sabem que uma mentira espalhada, ela infelizmente, ela contamina. A prepotência dos pós-tribulacionistas é tão grande que o pastor e escritor John L. Bray costumava desafiar a todos dizendo que pagaria $500 mil, isto é, fazendo no câmbio, quando eu escrevi o artigo a 4,94, hoje está um pouquinho mais, né? Mais de 2.470.000, então, portanto, hoje a R$5 dá bem mais do que isso. A qualquer pessoa que fornecesse uma declaração documentada em sermão, artigo ou comentário, feita por qualquer pessoa em qualquer país do mundo que tivesse sido publicado antes da época do pastor Emmanuel Lacunza, ou seja, antes de 1812, porque ele, segundo consta, influenciou o pastor Nelson Darby. Então ele queria, como ele fala que começou, o Darby desenvolveu, ele fala que o pastor
Emanuel Lacunza, em 1812, foi quem influenciou. Então, ele teria sido o inventor da situação. Então, ele desafia alguém achar algum artigo antes de 1812 que ele daria $500 mil. Em 25 de maio de 1995, ele publicou em seu boletim informativo, esse pastor John L. Bray, que lhe entregaram as cópias de um livro publicado na Filadélfia, Pensilvânia, em 1788, mas que fora escrito em 1742-44 por Morgan Edwards, um pastor batista da Filadélfia, antes mesmo de Margaret MacDonald ter nascido, e ensinava sobre o arrebatamento antes da grande tribulação, e ele teve que pagar o valor. Então, deve-se tomar cuidado, porque muitas pessoas são muito prepotentes e arrogantes quando se trata do ensino da palavra do Senhor. A doutrina do arrebatamento na história. Então, antes da gente abordar tudo isso, nós vamos falar um pouco de história, para mostrar para vocês. Porque que a gente viu foi o quê? Eles se aproveitam que as pessoas não pesquisam, não estudam. Então vem falar, o arrebatamento da igreja é uma doutrina que surgiu faz 200 anos só, a gente não pode acreditar, e todo mundo acredita. Então nós vamos fazer uma viagem à história e vamos verificar esses fatos na história antes para a gente poder dar sequência. O fato é que existem semelhanças entre os escritos de Darby e dos antigos pais da igreja, que mesmo não tendo a doutrina desenvolvida como temos hoje, eles acreditavam no arrebatamento da igreja estando como eminente. O arrebatamento da igreja aparece em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, que será estudado, como eu já falei, diversas vezes aqui no último vídeo, no quarto vídeo, que segundo os estudiosos foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Os primeiros cristãos falavam da vinda iminente de Cristo, iminente quer dizer que está próxima, né? Perto, para ajudá-los a escapar da grande tribulação, ainda que a doutrina como nós a conhecemos não estivesse completamente desenvolvida. O Didaquei dos Apóstolos, escrito entre 60 e 90 depois de Cristo. No capítulo 16, versículo 1 diz: Vigie sobre a vida uns dos outros, não deixe que sua lâmpada se apague, nem afrouxe o cinto dos rins. Fique preparado, porque você não sabe a que horas nosso Senhor chegará. Se eles aguardassem passar pela grande tribulação, não precisava aguardar o Senhor chegará, porque teria ainda 7 anos pela frente, correto? O pastor de Hermas, capítulo 1, versículos 4 e 2, ele diz, escrito entre 88 e 97 depois de Cristo, que alguns estudiosos acreditam que seja o de Romanos 16, 14, o Hermas que é citado lá. Vigiem sua vida pessoal, estejam prontos. Então veja bem, todos eles aguardavam a vinda iminente do Senhor Jesus. Irineu de Lyon, entre 130 e 202, bispo, escritor e teólogo grego, foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, e ele afirma, o apóstolo João do Apocalipse. E, portanto, quando no final a igreja será repentinamente arrebatada, é dito, haverá tribulação como nunca houve desde o princípio, nem haverá, pois esta é a última competição dos justos, na qual, quando eles vencem, são coroados com corrupção. Nós estamos falando aí do ano 130. Então, veja bem, é muita ignorância dizer que a doutrina do arrebatamento só tem 200 anos. É desconhecer o que os nossos amados irmãos ao longo da história sempre acreditaram na volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Então vamos lá. Clemente de Roma, nasceu em 35 e 101, ele disse o seguinte: rapidamente ele virá e não se demorará. Inácio de Antioquia, 68, 100, ele disse que foi morto no Coliseu, devorado por leões. Ele dizia: estejam vigilantes, mantendo um espírito desperto. Todos eles tinham, se vocês observarem, todos eles tinham essa urgência de preparar os cristãos para a volta, ao retorno imediato de Jesus. Na epístola de Pseudo Barnabé, entre 70 e 130, também do nosso tempo, diz: o dia do Senhor está à porta, o Senhor está perto. O Pseudo Efraim, o Sírio, entre 303 e 373, ele diz: um dos mais antigos registros que mais claramente defende o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, de uma forma mais próxima ao pensamento dos nossos dias, é o chamado Pseudo Efraim, um importante teólogo da antiga igreja bizantina, oriental, província romana da Síria, hoje atual Turquia. E ele diz o seguinte: por que não rejeitar todo o cuidado das atividades mundanas e nos prepararmos para o encontro do Senhor Jesus, do Senhor Cristo, para que ele nos tire da confusão que assolará o mundo? Porque todos os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados ao Senhor para que jamais vejam a confusão que assolará o mundo por causa dos nossos pecados. Efraim, o Sírio, segundo parágrafo. Então vocês vejam que é coisa antiga.
tudo do primeiro século, segundo, terceiro século do nosso tempo, todos já tinham essa expectativa. Então, uma coisa, vamos assim, baseados em 1 Tessalonicenses 4, os nossos irmãos desenvolveram isso, e grandes teólogos, então. O irmão Doutino, em 1307, bem antes desse 1812, 1827, ele diz: Francis Gumerlock, que é um opositor do arrebatamento pré-tribulacional, ele descobriu e publicou um ensino pré-tribulacionista dos irmãos apostólicos chamado História do Irmão Doutino, líder dos Doutinianos, um grupo católico que destruiu todo o material de ensino dos cristãos puritanos chamados albingenses, e lombardos e valdenses, que eram pré-milenistas. Francis Gumerlock escreveu um prefácio para a obra. Então, eles destruíram porque não acreditavam no pré-milenismo. Os doutinianos mantinham a teoria de um arrebatamento pré-tribulacional similar ao que é defendido no dispensacionalismo moderno. Thomas Ice também disse que Gumerlock acertou na mosca quando afirmou que o ensinamento do arrebatamento pré-tribulacional do irmão Doutino desafia os evangélicos a reavaliarem seus pensamentos sobre a história do arrebatamento pré-tribulacional, especialmente os posicionamentos que colocam suas origens ou redescoberta nos últimos 200 anos. Então, estamos vendo os fatos do começo dos tempos, né, logo após o fechamento do cânon do Novo Testamento, e mesmo há mais de 1000 anos, já havia essa crença, já havia essa expectativa com base em 1 Tessalonicenses 4. Nem mesmo um pré-tribulacionista poderia ter dito isso melhor do que ele. Veja bem, e olha que ele era pós-tribulacionista. Mais 3 pré-tribulacionistas antes de 1827. Em 1642, Robert Merton, ele publicou as obras O Reino Terreno de Nosso Senhor e a Redenção de Israel. E nelas ele enfatiza a sua crença no arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos mortos, com os ímpios sendo deixados para trás para experimentar a ira de Deus. Aconteceriam antes da vinda de Cristo com seus santos para governar a terra. Ele falava do arrebatamento como o momento em que os eleitos encontram o Senhor nos ares. Vejam que essa crença não começou agora. William Watson, que leu diversos autores puritanos dos séculos 16, 12 e 13, e descobriu inúmeras referências ao arrebatamento. Ele cita Elizabeth Avery, que escreveu em 1647: O dia virá como ladrão durante a noite. Os que forem levantados na vinda de Cristo, com aqueles que forem levantados dos mortos, serão arrebatados às nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então veja bem que isso sempre esteve no coração daqueles que conheceram a revelação da palavra do Senhor. Até mesmo o famoso pastor calvinista Jonathan Edwards, 1703-1758, considerado um dos maiores teólogos americanos pós-milenistas, acreditava no arrebatamento. Depois disso, Cristo, com todos os seus santos e todos os santos anjos que ministram a eles, deixarão este mundo aqui e subirão aos mais altos céus. Ele subirá ao lado de sua igreja eleita, glorificada em corpo e alma. A igreja redimida ascenderá com ele da forma mais alegre e triunfante, e todos os seus inimigos e perseguidores serão deixados para trás para serem consumidos. Coisa linda, vocês vejam, é o pensamento dos nossos amados irmãos. Então é uma coisa muito antiga. Então, assim, dizer que a doutrina do arrebatamento só tem 200 anos é ser completamente, não só ignorante de Bíblia, mas ignorante da história cristã, a história dos cristãos e dos teólogos cristãos. A questão do pastor John Nelson Darby. Agora nós vamos tratar dessa questão, porque como foi falado, a gente precisa colocar a verdade para que todo mundo saiba, né? E tire suas próprias conclusões. O jovem pastor David McPherson, lendo o livro A Restauração dos Apóstolos e Profetas na Igreja Católica Apostólica, 1861, de Irving J. Robert Norton, e achou o registro de uma suposta revelação pessoal que a adolescente de 15 anos, Margaret MacDonald, tinha tido na primavera de 1830. O pastor McPherson, ele colocou em sua mente a noção de que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional tinha origem demoníaca, pois supôs que houvesse alguma ligação entre o arrebatamento pregado pelo pastor Darby e a tal revelação daquela adolescente de 15 anos de idade que não parecia ter origem divina. Na verdade, Margaret tinha a visão escatológica de um arrebatamento parcial e depois da grande tribulação. Então ele cita o texto da tal profecia dela para vocês tirarem as suas conclusões. O templo espiritual deve ser e será reerguido,
e a plenitude de Cristo derramada em seu corpo. E então nós seremos tomados para encontrá-lo. A tribulação da igreja vem do anticristo, e será pela plenitude do Espírito que nós seremos guardados. Não é conhecido o sinal do Filho do Homem. Eu o vi, e era o próprio Senhor descendo dos céus com grande vozerio. Agora o iníquo será revelado com todo o poder de sinais e maravilhas mentirosas, de tal forma que, se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados. Esta é a dura tribulação que virá tentar a todos nós. A terrível tribulação que irá nos provar e para limpar e purificar os verdadeiros membros do corpo de Jesus, diz a profecia. 3 coisas profetizadas e que contém erro doutrinário nessa profecia. Margaret fez uma distinção dizendo que os crentes cheios do Espírito serão arrebatados e não os demais crentes. O pastor MacPherson ele concluiu erradamente que a Margaret havia profetizado o arrebatamento secreto, como eles chamam, né? Nome que eles usam para ridicularizar, e depois a gente fala sobre isso. Mas ela está ensinando o arrebatamento parcial. Ela viu a igreja sendo purificada pelo anticristo. Na verdade, Margaret viu a igreja suportando a perseguição do anticristo durante a tribulação. Então, se é demoníaco a doutrina, é que a igreja passa pela grande tribulação em frente ao anticristo, porque é isso que ela profetiza. Margaret MacDonald identificou o sinal da vinda do Filho do Homem, citado em Mateus 24:30, o qual claramente aparece no final da grande tribulação, como que acontecendo ao mesmo tempo em que o arrebatamento. E nesse caso, numa confusão de suas palavras, Margaret fala do arrebatamento ou no final da tribulação ou no meio, mas nunca antes da grande tribulação. Portanto, é muito infeliz essa afirmação feita por eles, né? Portanto, sua profecia vai na direção contrária aos ensinamentos do pastor John Nelson Darby. Até mesmo o pastor pós-tribulacionista John Bray, do desafio de $500 mil, concorda que a abordagem de Margaret não se assemelha ao posicionamento pré-tribulacionista. Ele diz: a única coisa nova em sua revelação parece ter sido que somente os cristãos cheios do Espírito seriam arrebatados na segunda vinda de Cristo, depois de terem passado por grandes testes e tribulação pelas mãos do anticristo. Então, fazer uma afirmação que a doutrina do arrebatamento foi inspirada por Margaret é desconhecer até mesmo esse fato. Por isso que eu estou trazendo para que vocês tirem as suas próprias conclusões. A obra do pastor John Nelson Darby. Então, em 7 tópicos eu vou resumir a obra dele para se ter um conhecimento também. Porque falaram dele e eu citei, eu disse, mas quem que é? O que que ele fez? Então vamos lá. O pastor John Nelson Darby, ele era anglo-irlandês e foi um grande teólogo em seu tempo. Traduziu a Bíblia para o alemão, para o francês e para o inglês. O Novo Testamento foi completado por alguns irmãos, né, porque ele falece, né, ele vai se encontrar com o Senhor antes de concluir. A influência dos seus ensinamentos continua até hoje. Nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo pelos ensinos preciosos que o pastor Darby redescobriu quanto às dispensações já passadas e quanto aos dias futuros, especialmente quanto ao arrebatamento da igreja, não tenha dúvida. O pastor John Nelson Darby sofreu ataques violentos do clero, porque no século XIX o movimento dos irmãos reunidos em nome do Senhor foi muito grande e havia assembleias espalhadas pela Inglaterra e em toda a Europa. Todavia, é inegável a influência que o pensamento de John Darby e os muitos livros que publicou tiveram na sociedade do século XIX e na história do mundo. Mesmo sem ter se envolvido com política, ele não fez isso. Hoje sabemos que até a decisão da Inglaterra de apoiar a criação do Estado de Israel em 1948 foi tomada sob influência do pensamento dispensacional, do qual o pastor John Darby foi um dos principais propagadores. Ele desenvolveu através da escritura um melhor entendimento da doutrina que hoje conhecemos como o arrebatamento da igreja. E a igreja experimentou um grande avivamento, ganhando muitas almas para o Senhor Jesus, sendo formadas igrejas na Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, Alemanha, Suíça e na Guiana Inglesa, onde se reuniam para comer o pão com simplicidade e estudar a palavra de Deus. Esse é o resultado do trabalho deste homem que eles tanto criticam. Se nos nossos dias as pessoas, ao invés de criticar, trabalhassem como ele trabalhou. Se a doutrina do arrebatamento da igreja pré-tribulacional não fosse de Deus, não ganharia tantas almas ao Senhor e não abriria tantas igrejas zelosas pelo estudo das escrituras sagradas, que é uma das coisas mais importantes. Não tinha oba-oba. Eles celebravam a ceia e eles estudavam a palavra de Deus. Entre seus discípulos, o mais notável foi Cyrus Ingerson Scofield,
1843-1921, que publicou sua Bíblia de Referência Scofield em 1909, onde expunha as doutrinas do pastor Darby em suas notas, e ela se tornou muito popular, mundialmente conhecida, né? Inclusive eu tenho uma dela bem velhinha, mas eu tenho. Qual é o significado da palavra arrebatados no original grego do Novo Testamento? Agora vamos para esta palavra. Vamos falar tanto do arrebatamento. Qual é a palavra? Isso também vai ajudar quando a gente vai para o original da palavra de Deus, né? Nas traduções todas colocam arrebatados, mas o que significa essa palavra no original? Depois nós, no versículo 17, 1 Tessalonicenses 4,17, eu estou adiantando aqui, embora eu vou depois explicar versículo por versículo desses principais no quarto vídeo, mas aqui eu tenho que adiantar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra arrebatados em grego é arpazo. Lydon Scott, um dos mais imponentes e respeitados dicionários da língua inglesa, do grego, né, para a língua inglesa, ele traduz como arrebatar, agarrar apressadamente e levar, libertar um escravo, aspirar por meio de um vácuo, o roubo, parecer um ladrão, né? Fritz Heinecker e Cleon Rogers, no seu dicionário, traduzem arrebatar, raptar, pegar à força. A palavra denota a emoção de uma arremetida repentina e com uma força que não pode ser resistida, no seu léxico, né? W.C. Taylor, no seu dicionário, diz: tomo a força, tiro, arrebato. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, ele traduz, se relaciona com o latim rapio, arrebatar, raptar. Na Septuaginta, no livro Apócrifo de Sabedoria 4.11, tem o significado de arrebatamento, de ser levado embora pelos ares, quando diz que Enoque foi arrebatado. Arrebatou para que a malícia não lhe pervertesse o julgamento e a perfídia não lhe seduzisse a alma, diz o dicionário. Roubar, carregar, raptar, agarrar, arrebatar aquilo que foi roubado, despojo a ser agarrado. E o James Strong, né, também outro famoso dicionário do mundo, tanto do hebraico como do grego, ele nos diz que arpazo significa capturar, agarrar com avidez, puxar, tomar à força, arrebatar como uma ave de rapina, tomar para si, apanhar com grande violência. Então a gente vê que esse arrebatado é algo de sopetão mesmo, né? Metáfora. A ideia é uma intervenção rápida, violenta e com caráter de urgência para livrar de algo que está prestes a acontecer, sem que se possa esperar. Então, quando se diz que serão arrebatados, eles vão ser tirados para evitar que passe por algo. O próprio significado da palavra nos impede de entender que o arrebatamento será após a grande tribulação. Por quê? Depois da tribulação já passou o perigo, então não tem necessidade de arrebatar. Então, quando se crê no arrebatamento pós-tribulacional, basicamente se anula o original. Se anula o significado da palavra, porque ele significa, como eu disse, com caráter de urgência para te livrar de algo. Eu costumo dizer assim, é como se você estivesse vendo uma criança, vem vindo um ônibus, e você arrebata a criança, você pega a criança e puxa e o ônibus passa. Então você arrebatou para evitar que algo a tomasse. A palavra arpão, que vem do francês arpon, deriva de arpazo e significa uma ponta de lança metálica usada em pescaria, onde os peixes são subitamente fisgados e puxados para fora da água pelo pescador de forma repentina. Essa é a ideia da palavra original. O arrebatamento é uma espécie de pescaria celestial, onde a igreja será fisgada da terra antes da grande tribulação. Aleluia! É esse o significado. Então, pelo próprio significado do original, sem precisar de muitas delongas, já dá para ver, a gente já consegue ter um vislumbre, né? Então, podemos concluir que a palavra arrebatamento em português, ela reflete bem o significado da palavra grega arpazo, que é usada pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,17. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, uma tradução da Revista Atualizada. Então, esse é o significado. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo que haverá um ponto na história da igreja na terra em que os cristãos serão levados entre as nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Simples assim. É simples assim. A palavra arpazo no Novo Testamento. Essa palavra ela aparece 14 vezes no Novo Testamento. Ser arrebatado no sentido bíblico não significa que seja uma coisa boa ou ruim. Temos que responder 3 perguntas fundamentais para entender melhor isso. Quem arrebata? 1.
De onde arrebata e para onde arrebata? Tira daqui e põe para onde? E para que arrebata? Ou arrebata por quê? Qual é a finalidade? Então vamos lá. O arrebatamento de Filipe, horizontal. A gente fala que é um arrebatamento horizontal. Atos 8, 19, 39 e 30 diz: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quem arrebata? Arrebata o Espírito Santo. De onde para onde? De Gaza até Azoto, 40 quilômetros, mais ou menos a distância. Para que arrebata? Para evangelizar. Então, o arrebatamento ele tem também uma finalidade. O arrebatamento do filho varão, citado no Apocalipse 12:5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem arrebata? Deus. De onde para onde? Da terra para o céu. Para que arrebata? Assentar no trono de Deus. Aqui refere-se à ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, né? O arrebatamento da igreja. Seremos arrebatados, como eu já li na tradução revista e atualizada, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem arrebata? O Espírito Santo. De onde para onde? Da terra para as nuvens. Para que arrebata? Para estar para sempre com o Senhor Jesus e escapar da ira de Deus, da grande tribulação. Sobre a ira de Deus eu falei no vídeo 1, que vocês poderão assistir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10, ele diz: Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. As nuvens ficam na troposfera, 20 km de altitude, na região do Equador. A camada de ozônio a 35 km. Não há caráter de urgência em fazer o arrebatamento depois que o pior já passou. Então perde a característica, o significado da palavra usada pelo apóstolo Paulo. Se o arrebatamento for na volta gloriosa para destruir o anticristo, qual é a finalidade de subir para encontrar Jesus lá nas nuvens 20 km e imediatamente descer de novo da terra? Isso é chamado do arrebatamento ioiô, ou o arrebatamento elevador. Você sobe, encontra Jesus e desce. Para que fazer isso? Para mostrar o quê? Não tem finalidade nenhuma. Pelo menos não na Escritura. Jesus vai voltar para estabelecer o milênio na terra. Para que urgência da palavra arpados, uma vez que o pior já passou? Não, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Já aconteceu a Terceira Guerra Mundial, já foi solto os 4 anjos malignos, e já aconteceu de tudo. A palavra arpazo define que a verdadeira igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, na próxima, o vídeo acaba por aqui. Na próxima, nós vamos falar, então, a necessidade de um intervalo profético entre o arrebatamento e a volta gloriosa. Como entender 1 Tessalonicenses 4 e o problema de Mateus 25. Então, eu creio que isso vai ser muito importante para nós estarmos analisando ponto a ponto. Espero que você tenha gostado. Então, eu já falei, a grande tribulação, a igreja e Israel e a igreja no vídeo 1. Agora o arrebatamento e o Novo Testamento, contando tudo isso para você. No próximo eu vou falar sobre o arrebatamento e a volta gloriosa de Jesus, então nós vamos colocar ponto a ponto para que você compreenda bem. E por último, a iminência do arrebatamento da igreja. Nós vamos ver essa coisa maravilhosa, e aí sim eu vou falar sobre a 1 Tessalonicenses 4, esses principais versículos nós vamos fazer um comentário também pelo original. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o seu gostei e o seu like, que muito nos ajuda. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que também precisam ouvir sobre a iminência da volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. Deus abençoe você, poderosamente abençoe a sua família, e que esses vídeos, essas mensagens estejam renovando a sua fé, a confiança, e Maranata, vem Jesus. E olhando as coisas acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil, mais ainda nós temos certeza que o arrebatamento da igreja não está muito longe. Deus te abençoe novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.